O sol de outono irrompe timidamente pelas persianas empoeiradas de uma pequena lanchonete numa cidade sonolenta em Montana. O aroma de café acabado de fazer, bacon a estalar e torradas quentes e douradas enche o ar, misturando-se com um toque de canela vindo dos muffins acabados de cozer que se encontram numa vitrina ao lado da caixa registradora. Lá fora, carrinhas e caminhões passam na estrada próxima. Os seus motores um ronco profundo que se mistura com o som da gravilha a ranger no parque de estacionamento. Cada vez que a porta se abre com um rangido suave, entra uma rajada de ar fresco de outono que faz com que os guardanapos de papel nas mesas esvoassem ligeiramente e traz consigo o cheiro a folhas caídas. Lá dentro, os pratos tilintam, os talheres batem, e uma velha jukebox no canto toca uma canção country, cuja melodia tem sido a banda sonora da lanchonete há décadas. A lanchonete, carinhosamente chamada Maggie's Diner, é um lugar onde o tempo parece ter parado. Um local onde o mundo lá fora é esquecido por um momento, onde as pessoas se juntam para comer, conversar e sentir-se ligadas de uma forma simples e familiar. Ana, uma jovem mulher com caracóis castanhos presos num coque solto, move-se agilmente entre as mesas. O seu avental está manchado de longos turnos, manchas de café, um salpico de molho de tomate, um pouco de farinha das panquecas do pequeno almoço, mas suficientemente limpo para mostrar que ela tem orgulho no seu trabalho. As suas mãos, ásperas do trabalho diário, equilibram bandejas com pratos a fumegar e cafeteiras pesadas com uma facilidade que só vem com anos de prática. Ela tem 26, talvez 27 anos, mas os seus olhos carregam a sabedoria de alguém que viu mais da vida do que os seus anos sugerem. Ana conhece a maioria dos clientes pelo nome. Há o Sr. Thompson, o mecânico reformado que bebe o seu café preto todas as manhãs e folheia o jornal local, embora muitas vezes já saiba as manchetes. Há Jenny, a mãe solteira que faz malabarismos entre dois empregos e, mesmo assim, tem sempre um sorriso para Ana. E depois há os que estão de passagem, caminhonistas com olhos cansados, caminhantes com mochilas pesadas, pessoas que procuram algo que nem sempre conseguem nomear. Ana tem mantido esta lanchonete a funcionar há anos, desde que decidiu ficar na sua cidade natal depois do liceu, em vez de se mudar para a cidade grande como muitos dos seus amigos. A Maggie's Diner pertence à sua tia, que abriu a loja há décadas. Mas Ana é o coração do lugar. Ela conhece as histórias dos clientes, sabe quem gosta de açúcar no café e quem prefere os ovos mal cozidos. Ela tem um talento para fazer as pessoas sentirem-se bem-vindas, não importa quão difícil tenha sido o seu dia ou quão longe tenham viajado. Os seus movimentos são precisos, quase como uma dança, enquanto ela corre de um lado para o outro entre as mesas, sempre com um sorriso que aquece o ar frio de outono. Hoje, ela usa uma camisa de flanela desbotada por baixo do avental, com as mangas arregaçadas, e as suas botas tilintam suavemente no chão de linóleo gasto que brilha à luz da manhã. É pouco depois das 9 da manhã, quando a campainha da porta toca novamente. Um jovem entra, os seus passos hesitantes, como se não tivesse a certeza se pertencia àquele lugar. As suas roupas são simples, umas calças de ganga desbotadas, uma t-shirt cinzenta ligeiramente desfiada nas costuras e um casaco militar gasto, cujo verde-oliva desbotou como se o sol o tivesse branqueado durante anos. As suas botas estão gastas, as solas finas como papel, e de um lado a lama seca, como se ele tivesse percorrido uma longa distância a pé. O seu rosto é magro, os olhos encovados, não apenas de privação de sono, mas de um cansaço que é mais profundo, o tipo de exaustão que a própria vida queima nos ossos. Ele senta-se no canto mais distante, numa alcova, onde a luz das persianas mal chega. Os seus ombros estão curvados, as suas mãos repousam inquietas na mesa, como se quisesse permanecer invisível.
Ana repara nele imediatamente. Ela tem um sexto sentido para pessoas que precisam de mais do que apenas um café. Com o seu bloco de notas na mão, ela vai até ele, os seus passos leves, mas determinados. Bom dia, diz ela com um sorriso caloroso que faz os seus olhos castanhos brilharem. O que posso trazer-te? A sua voz é suave, sem pressão, como se quisesse dar-lhe a oportunidade de se abrir. Ou não. Ela fica de pé de forma descontraída, com a anca ligeiramente inclinada, a caneta na mão, pronta para anotar o seu pedido. Mas a sua atenção está completamente nele. O homem, cujo nome ela ainda não sabe, pigarreia. Só um café, por favor, murmura ele. A sua voz é baixa, quase tímida, e as suas mãos mexem nervosamente nos bolsos do casaco. Ana vê-o tirar algumas notas amassadas, contá-las rapidamente e depois guardá-las novamente, como se tivesse medo de que não fossem suficientes. Os seus olhos evitam o olhar dela, fixando-se em vez disso no tampo da mesa gasto, onde alguém tinha gravado iniciais com um canivete há anos. JH+LM. Só café? Pergunta Ana com um sorriso maroto que levanta ligeiramente os cantos da sua boca. Sabes, o nosso especial de pequeno almoço de hoje é muito bom. Ovos estrelados, bacon crocante, torradas. E eu juro que a nossa compota é caseira. A minha tia Meg faz ela mesma, com bagas do seu jardim. Ela pisca-lhe o olho, a sua voz leve e brincalhona, mas cheia de calor que não deixa espaço para desconforto. Ele levanta a cabeça, surpreso, e por um momento os seus olhares encontram-se. Eu não posso pagar isso, diz ele rapidamente. As suas bochechas coram ligeiramente de vergonha. O café é suficiente, a sério. Os seus dedos agarram-se à borda da mesa, como se quisesse impedir-se de dizer mais alguma coisa. Ana inclina a cabeça para o lado, como se estivesse a pensar em algo. Sabes o quê? Diz ela então, a sua voz firme, mas amigável. O pequeno almoço é por conta da casa. Come alguma coisa, pareces precisar. As suas palavras são diretas, sem um pingo de pena que o pudesse ter magoado. Ela fala com uma naturalidade que mostra que não considera tais gestos como algo especial. Para ela, é apenas o que se faz. Por um momento, ele olha para ela como se não pudesse acreditar no que ela acabou de dizer. Os seus olhos brilham, e ele abre a boca para protestar. Mas Ana levanta uma mão para o parar. Nada de mas, diz ela com um sorriso tão desarmante que ele apenas acena com a cabeça, incapaz de fazer outra coisa. Senta-te, relaxa e deixa-me trazer-te algo para comer. Minutos depois, ela coloca um prato a fumegar à sua frente. 2 ovos estrelados, cujas gemas brilham douradas, bacon crocante que ainda estala ligeiramente e 2 fatias de torrada dourada. Ao lado, um pequeno prato com compota de bagas caseira. Além disso, uma chávena de café, preto e quente, exatamente como ele queria. O homem, que entretanto se apresentou como Lucas, baixa a cabeça por um momento, como se estivesse a fazer uma oração silenciosa. Depois, come, devagar no início. Depois, com uma fome que mostra que talvez seja a sua primeira refeição decente em dias. Ana observa-o à distância enquanto limpa o balcão, e um pequeno sorriso brinca nos seus lábios. Ela vê como ele desfruta de cada dentada, como os seus ombros relaxam ligeiramente, como se o calor da comida não estivesse a alimentar apenas o seu estômago, mas também a sua alma. Mas Ana não seria Ana se a sua bondade parasse em Lucas. Enquanto ela corre de um lado para o outro entre as mesas, ela para brevemente no Sr. Thompson, que está a lutar com o seu jornal. As suas mãos tremem ligeiramente, as letras desfocam-se à frente dos seus olhos, e ele murmura baixinho para si mesmo, frustrado com a sua visão a enfraquecer. Espere, Sr. T, diz Ana suavemente,
e tira o jornal das suas mãos. Deixe-me ler-lhe as manchetes. Ela senta-se com ele por um momento, lê-lhe as notícias mais importantes. Uma história sobre a colheita na região, outra sobre um cão fugido que causou alvoroço na cidade. Ela também lhe fala de um pequeno festival que vai acontecer na próxima semana na cidade, e pergunta se ele talvez vá. O Sr. Thompson sorri, o seu ar mal-humorado ilumina-se. E por um momento ele não se sente tão sozinho. Tu és um anjo, Ana, diz ele, e ela ri baixinho, abanando a cabeça. Apenas uma empregada de mesa, Sr. T. Enquanto continua a trabalhar, ela também arranja tempo para Tim, um adolescente tímido que trabalha na lanchonete há algumas semanas. Ele está atrás do balcão, incerto de como lidar com os clientes que às vezes o sobrecarregam com as suas vozes altas e pedidos rápidos. Ana pousa uma mão no seu ombro. Olá, Tim, diz ela baixinho. Estás a fazer um bom trabalho. Respira fundo, e se alguém ficar impaciente, apenas sorri e diz, já vai. Isso funciona sempre. Tim acena com a cabeça. As suas bochechas coram. Mas um pequeno sorriso mostra que as suas palavras o alcançam. Ela conta-lhe sobre o seu primeiro dia na lanchonete. Como ela derramou um jarro inteiro de café sobre uma mesa e mesmo assim continuou, porque a tia Maggie lhe disse que cometer erros é humano. Tim ri pela primeira vez naquela manhã, e Ana sabe que ele se sente um pouco mais à vontade. Quando Lucas termina, Ana retira o seu prato. Ele levanta-se, os seus movimentos ainda hesitantes, e vai para o balcão. Obrigado, diz ele baixinho. A sua voz quase quebra. Tu não fazes ideia do que isto significa para mim. Os seus olhos estão úmidos, mas ele segura as lágrimas, como se quisesse manter a sua dignidade. Ele conta-lhe brevemente que regressou do serviço militar há alguns anos, que a vida não tem sido fácil desde então. Ele não fala muito, mas as suas palavras carregam o peso de anos de lutas, não apenas no campo de batalha, mas também depois. Ele menciona como é difícil encontrar trabalho, como às vezes não sabe onde vai passar a próxima noite. Ana apenas sorri. Cuida-te, sim, diz ela, a sua voz suave, mas firme. Lucas acena com a cabeça, aperta o casaco à sua volta e sai para a manhã fria de outono. A campainha da porta toca atrás dele e ele desaparece entre os carros que passam, uma sombra na luz da manhã que agora está mais alta no céu. As horas passam e a lanchonete enche-se com os rostos habituais. Ana continua a trabalhar, serve café, troca algumas palavras com os clientes, limpa o balcão. Mas algo mudou. Ela sente isso, mesmo que não consiga nomeá-lo. Talvez seja o calor no seu peito que não vem do café que ela mesma bebe. Talvez seja a memória do olhar grato de Lucas ou a forma como o Sr. Thompson sorriu para ela quando ela lhe leu o jornal. Talvez seja a risada de Tim que ela ouviu pela primeira vez. Seja o que for, isso a leva pelo resto do dia, dá-lhe força, mesmo quando os seus pés doem das longas horas. Lá fora, o vento fica mais frio, as folhas rodopiam no parque de estacionamento e o sol sobe mais alto. Maggie's Diner permanece o que sempre foi. Um pequeno refúgio, onde as pessoas se juntam, comem, conversam e por um momento esquecem o mundo lá fora. Mas para Ana, esta manhã é diferente. Ela ainda não o sabe, mas o pequeno gesto que ela fez hoje terá um efeito maior do que ela pode imaginar. Ela acendeu uma luz, uma faísca de bondade que brilhará intensamente nos dias que virão. E enquanto ela reabastece a cafeteira e equilibra a próxima bandeja, ela carrega este sentimento consigo. O sentimento de que até o ato mais pequeno pode fazer uma grande diferença. O vento de outono lá fora pode ser frio, mas em Maggie's Diner está quente, e Ana sabe que ela pertence exatamente ali. O sol da manhã sobe mais alto sobre o horizonte e banha a pequena cidade em Montana numa luz dourada que faz com que as folhas de outono,
no parque de estacionamento da Maggie's Diner brilhem como pequenas chamas. O aroma de café acabado de fazer, bolos quentes e bacon a estalar, permeia o ar, misturando-se com o cheiro à terra do orvalho da manhã que ainda se encontra na relva, em frente à lanchonete. Lá dentro, está mais animado do que no dia anterior. A jukebox toca uma canção country alegre, cuja melodia ecoa pelas paredes, enquanto o tilintar de pratos e o zumbido de conversas enchem o espaço. Ana move-se com a sua agilidade habitual entre as mesas. Os seus caracóis castanhos balançam ligeiramente no seu coque solto, enquanto ela reabastece chávenas de café e anota pedidos. O seu avental, hoje acabado de lavar, já tem as primeiras marcas da manhã movimentada. Uma mancha de massa de panqueca, um salpico de sumo de laranja, um pouco de farinha. Ela sorri, como sempre, e os seus olhos castanhos brilham enquanto ela conversa com os clientes que ela conhece há anos. Mas no fundo da sua mente, paira a memória da manhã de ontem, do olhar grato de Lucas, do calor silencioso que as suas palavras deixaram nela. É um sentimento que a carrega, mesmo que ela não consiga nomeá-lo completamente. Uma mistura de satisfação e curiosidade sobre o que este novo dia pode trazer. A lanchonete está bem cheia hoje. O Sr. Thompson está sentado no seu lugar habitual, com o jornal aberto à sua frente. E murmura algo sobre as últimas notícias enquanto bebe o seu café preto. Ele comenta em voz alta sobre um artigo sobre a colheita iminente. Levanta a voz para que Ana o ouça e ela ri baixinho, enquanto lhe serve mais. Jenny está lá, desta vez com a sua filha pequena, Lily, que está ocupada com um livro de colorir, os seus pequenos dedos agarrados a um lápis de cor vermelho. Jenny conta a Ana sobre o seu novo emprego na biblioteca, a sua voz cheia de esperança, mas também de exaustão. Ana acena com a cabeça, ouve atentamente, enquanto equilibra uma bandeja com pratos a fumegar. Tim, o adolescente tímido, trabalha atrás do balcão, um pouco mais confiante do que ontem, mas ainda com um toque de nervosismo quando os pedidos chegam mais rápido do que ele consegue acompanhar. Ana lança-lhes um sorriso encorajador, enquanto ela leva 3 pratos de especialidades de pequeno almoço para uma mesa com camionistas que discutem sobre a melhor rota para Idaho. A lanchonete é um microcosmo da cidade. Todos se conhecem, e até mesmo os que estão de passagem se sentem parte dela por um momento, envolvidos no calor do lugar e na bondade incansável de Ana. São exatamente 9 horas quando a campainha da porta toca. Ana levanta a cabeça, esperando outro cliente habitual, ou talvez um novo camionista. Mas em vez disso, ela vê Lucas. Ele usa o mesmo casaco militar desbotado, mas hoje ele está um pouco mais ereto. Os seus ombros menos curvados, como se a refeição de ontem tivesse alimentado não apenas o seu estômago, mas também a sua alma. Atrás dele entram mais 3 homens, todos com casacos igualmente gastos. Os rostos marcados pelo vento e pelo tempo, mas com uma expressão de determinação. As suas botas deixam leves marcas de poeira no chão de linóleo, e os seus olhares percorrem o espaço brevemente antes de se fixarem em Ana. Ana para por um momento, a cafeteira na mão, e as suas sobrancelhas levantam-se ligeiramente. Lucas acena com a cabeça para ela, com um pequeno sorriso nos lábios, e os homens seguem-no para um canto de estar perto das janelas, onde a luz da manhã ilumina suavemente os seus rostos. As conversas na lanchonete ficam mais baixas por um momento, quando os clientes notam os recém-chegados. Mas logo o zumbido familiar recomeça, acompanhado pela jukebox, que agora toca uma música mais lenta. Ana vai para a mesa deles com o seu bloco de notas pronto, um sorriso nos lábios. "Bom dia, Lucas", diz ela. A sua voz calorosa e convidativa, embora ela sinta a surpresa dentro de si. E... bom dia a todos. O que posso trazer-vos? Ela fica de pé de forma descontraída, com a caneta na mão,
mas a sua atenção está completamente nos homens, que a olham com uma mistura de respeito e curiosidade. Lucas fala primeiro, a sua voz mais clara do que ontem, como se ele tivesse encontrado uma nova força. Ana, estes são os meus amigos, diz ele enquanto aponta para os homens. Este é o Mike, o Tom e o Daniel. Nós ouvimos falar de ti. Ele para brevemente, como se estivesse à procura das palavras certas. As suas mãos repousam nervosamente na mesa. O que tu fizeste por mim ontem? Isso espalhou-se. Os seus olhos são sérios, mas cheios de gratidão, e Ana sente o seu coração falhar uma batida. Espalhou-se? Pergunta ela. Enquanto coloca a cafeteira na mesa, a sua voz ligeiramente confusa. Eu apenas... Ela encolhe os ombros, um pouco envergonhada. As suas bochechas ficam ligeiramente rosadas. Foi só um pequeno almoço. Mike, um homem mais velho com cabelos grisalhos nas têmporas e um rosto marcado pelo tempo, ri baixinho, um som profundo e caloroso que enche o espaço. Só um pequeno almoço, diz ela, murmura ele, e os outros sorriem. Miúda, tu não fazes ideia do que isso significa para alguém como nós. Ele inclina-se ligeiramente para a frente, as suas mãos unidas na mesa, os seus olhos a penetrá-la com uma intensidade que a surpreende. O Lucas contou-nos ontem à noite como tu o ajudaste, como tu não lhe deste apenas comida, mas respeito, dignidade. Isso é raro. Ana sente as suas bochechas a aquecerem, mas ela abana a cabeça, tentando desvalorizar a situação. Não foi nada de especial, diz ela baixinho, a sua voz suave, quase tímida. Eu só queria ajudar. Qualquer um o teria feito. Tom, que está sentado ao lado de Mike, um homem robusto com uma barba espessa e um sorriso amigável, abana a cabeça. Nem toda a gente, Ana, acredita em mim, nem toda a gente. Ele tira um velho emblema militar do seu bolso, uma coisa pequena e gasta com uma águia, e empurra-o sobre a mesa para ela. Isto é para ti, diz ele, a sua voz firme, mas calorosa. Uma pequena lembrança de que tu fazes mais diferença do que pensas. Ana olha para o emblema. Os seus dedos hesitam antes de o pegar com cuidado. É pesado, frio, e, no entanto, parece carregar histórias. Histórias de campos de batalha, de camaradagem, de sobrevivência. Eu não posso aceitar isto, diz ela. A sua voz suave, quase sussurrando, enquanto ela segura o emblema na mão. Sim, podes, diz Daniel, o mais novo do grupo, com um sorriso maroto que faz os seus olhos brilharem. E tu vais, porque nós somos teimosos. Os outros riem, uma risada profunda e sincera que enche o espaço. E Ana não pode deixar de rir também, mesmo que ainda esteja sobrecarregada. Ela anota os seus pedidos, café para todos, além das especialidades de pequeno almoço, com ovos, bacon e torradas, e algumas panquecas extra para Daniel, que afirma estar com uma fome de urso. Depois, ela volta para o balcão, o emblema seguro no bolso do seu avental, e dá o pedido para a cozinha. Enquanto espera, ela sente o seu coração bater mais rápido. Não é apenas o gesto dos homens, mas a forma como eles a olham, como se ela fosse mais do que apenas uma empregada de mesa. Como se ela tivesse mudado algo. Ela abana a cabeça, tenta concentrar-se no seu trabalho, mas o sentimento permanece, quente e pesado no seu peito. A campainha da porta toca novamente, e desta vez, mais 2 homens entram, também em casacos militares, as suas botas pesadas no chão. Eles acenam para Lucas, sentam-se noutra mesa e chamam Ana. Ouvimos dizer que este é o lugar para encontrar comida decente e pessoas decentes, diz um deles, um homem com uma voz profunda e um sorriso amigável. Ana ri, anota os seus pedidos e, antes que ela perceba, a campainha toca novamente. E de novo. Dentro de 1 hora, a lanchonete está mais cheia do que nunca. Veteranos, jovens e velhos,
Estão sentados nas mesas, no balcão. Alguns até estão de pé, encostados à parede, porque não há lugares suficientes. Eles contam histórias, riem, trocam memórias do seu tempo de serviço, histórias de longas noites no deserto, de camaradas que nunca esquecerão, de momentos que os moldaram. É como se a história de Lucas tivesse desencadeado uma onda que agora está a chegar à costa em Maggie's Diner. Anna está num frenesim, correndo de mesa em mesa, reabastecendo chávenas de café, trazendo pratos com ovos e bacon a fumegar. Tim, atrás do balcão, parece que vai entrar em pânico. As suas mãos tremem ligeiramente enquanto ele tenta acompanhar os pedidos. Anna pousa uma mão no seu ombro enquanto passa por ele. Tu consegues, Tim, diz ela, a sua voz calma, mas firme. Apenas respira, sim? Nós vamos dar conta do recado. Ele acena com a cabeça, um pouco mais relaxado, e até consegue dar um sorriso a um cliente quando serve um prato de panquecas. Anna está orgulhosa dele, mesmo que ela não tenha tempo para o dizer em voz alta. Entre toda a agitação, Anna encontra um momento para falar com Lucas. Ele ainda está sentado no canto, agora com os seus amigos, e parece mais feliz do que ontem, os seus olhos mais brilhantes, o seu sorriso mais genuíno. Como tu... quer dizer, como é que todos eles souberam? Pergunta ela, enquanto reabastece a sua chávena, a sua voz uma mistura de curiosidade e descrença. Lucas encolhe os ombros, com um sorriso tímido nos lábios. Eu contei ontem à noite no abrigo o que tu fizeste, diz ele. Eu pensei que não fosse grande coisa. Mas os rapazes, eles queriam conhecer-te. Eles queriam ver onde alguém como tu trabalha. Ele para. A sua voz fica mais baixa, quase pensativa. Muitos de nós não temos muito, Anna. Alguns não têm família, não têm casa, mas temos uns aos outros. E agora, parece que também temos este lugar. Anna engole. A sua garganta de repente parece apertada. Ela quer dizer algo, mas as palavras ficam presas na sua garganta. Em vez disso, ela apenas acena com a cabeça, pousa a mão no ombro dele brevemente e continua para anotar os próximos pedidos. A lanchonete é agora um mar de vozes, risadas e o aroma de comida. A jukebox toca uma nova canção, e um dos veteranos, um homem mais velho com um boné de beisebol, levanta-se e começa a contar uma história, uma anedota engraçada sobre um jovem recruta que uma vez andou um dia inteiro com uma bota virada ao contrário. Os outros riem, e por um momento a lanchonete parece um lar, não apenas para Anna, mas para todos os que estão ali. Entre os pedidos, Anna encontra tempo para falar com Jenny, que ainda está sentada na sua mesa enquanto Lily pinta um desenho de uma árvore. O que estava a acontecer aqui? Pergunta Jenny com um sorriso, os seus olhos a percorrerem o canto cheio de assentos. De repente, tu tens um exército aqui dentro. Anna ri, abana a cabeça e conta-lhe brevemente sobre Lucas e o encontro de ontem. Jenny acena com a cabeça, os seus olhos suaves. Isso é a tua cara, Anna, diz ela. Tu fazes isso sem pensar. E agora, olha o que aconteceu. Anna encolhe os ombros, envergonhada. Mas o sorriso que Jenny lhe dá aquece-a mais do que ela gostaria de admitir. Quando o meio-dia se aproxima, fica um pouco mais calmo. Alguns dos veteranos despedem-se, mas não sem agradecer a Anna. Um deles, um homem com uma cicatriz sobre a sobrancelha, aperta a mão dela e diz: Nós vamos voltar. Este agora é o nosso lugar. Anna sorri, ainda um pouco sobrecarregada, e acena com a cabeça. Ela sente o peso do emblema no seu bolso e parece que ela carrega uma responsabilidade, não pesada, mas quente, como um abraço. Outros clientes, os habituais, misturam-se com os veteranos, e em breve as conversas não são mais apenas sobre histórias militares, mas sobre histórias da cidade, sobre a vida, sobre as pequenas coisas que ligam as pessoas.
Quando a campainha da porta toca atrás do último cliente da manhã, Ana para por um momento com as mãos apoiadas no balcão. Tim vem até ela, os seus olhos arregalados de espanto. Isso foi louco, diz ele, e Ana ri baixinho, tirando uma madeixa de cabelo do rosto. Sim, diz ela, a sua voz suave, mas cheia de vida. Mas de alguma forma... Bom, não é? Ela olha em volta da lanchonete, as mesas cheias de migalhas, a cafeteira quase vazia, a jukebox ainda a tocar suavemente. Ainda é Maggie's Diner, mas parece maior, mais cheia, como se tivesse ganhado uma nova alma. Ana não sabe o que o próximo dia vai trazer, mas ela sente que algo começou a mover-se. Algo que começou com um gesto simples e agora está a crescer, como o sol de outono que brilha através das janelas. Ela mete a mão no seu bolso, sente o emblema debaixo dos seus dedos e um sorriso espalha-se pelo seu rosto. Maggie's Diner é mais do que apenas uma lanchonete. É um lugar onde a bondade cria raízes, e Ana está exatamente onde ela deve estar. O sol de outono está alto sobre a pequena cidade em Montana. Os seus raios pintam faixas douradas no parque de estacionamento da Maggie's Diner, onde as folhas dançam em pequenos redemoinhos sobre a gravilha. O aroma de café acabado de fazer, bolos quentes e bacon a estalar, flutua pelas janelas abertas, misturando-se com o ar fresco do vento de outono que faz a campainha da porta tilintar suavemente, mesmo quando ninguém entra. Lá dentro, a lanchonete é um mosaico vivo de vozes, risadas e o tilintar de pratos. A jukebox toca uma velha canção country, cuja melodia serve de fundo para as conversas, enquanto Ana corre de um lado para o outro entre as mesas. O seu avental agora, uma obra de arte de manchas de café, vestígios de farinha e um pouco de compota. Os seus caracóis castanhos soltaram-se do coque. Uma madeixa cai no seu rosto. Mas ela sorri. Os seus olhos brilham de energia, enquanto ela reabastece chávenas, anota pedidos e conversa com os clientes. Maggie's Diner já não é apenas uma lanchonete. É um ponto de encontro, um lar, um lugar onde a comunidade se reúne, atraída por uma onda de bondade que começou com o pequeno gesto de Ana. As mesas estão todas cheias, não apenas com veteranos, mas também com habitantes locais que ouviram a história que se espalhou como um incêndio pela cidade. O Sr. Thompson está sentado no seu lugar habitual, o seu jornal esquecido à sua frente, enquanto ele fala sobre os velhos tempos com um veterano mais velho. As suas mãos gesticulam vivamente. Jenny está lá. A sua filha Lily está a desenhar um quadro de uma casa com uma grande árvore ao lado, enquanto Jenny conversa com uma vizinha que está a visitar a lanchonete pela primeira vez em anos. Tim, o adolescente tímido, tem mais confiança hoje, os seus movimentos atrás do balcão são mais fluidos, e ele até se atreve a contar uma pequena piada a um cliente, o que Ana observa com um sorriso orgulhoso. Os veteranos que encheram a lanchonete ontem estão de volta, alguns com novos rostos, e eles trazem uma energia que enche o espaço, uma mistura de camaradagem, respeito e gratidão. Ana move-se como um furacão, mas ela não sente exaustão, apenas uma profunda satisfação que a carrega. A campainha da porta continua a tocar, e cada vez que novos clientes entram, o sentimento de que algo grande está a acontecer cresce. Não são apenas os veteranos que vêm, são também vizinhos, professores, o dono do pequeno supermercado, até mesmo alguns adolescentes que normalmente apenas andam no drive-thru da cadeia de fast food na cidade. A história da bondade de Ana espalhou-se, através do abrigo dos veteranos, sobre o balcão do supermercado, para as salas de aula da escola, até as pequenas casas nos arredores da cidade. É como se o seu gesto tivesse atirado uma pedra à água, e as ondas agora estão a chegar a todos os cantos da comunidade. No meio de toda esta agitação está Lucas,
o jovem veterano que fez tudo começar. Ele está sentado na sua mesa no canto, desta vez não sozinho, mas rodeado pelos seus amigos Mike, Tom e Daniel, que vieram com ele ontem. O seu casaco militar está pendurado no encosto da cadeira e a sua postura é mais relaxada, o seu sorriso mais largo. Ana repara nele, enquanto ela leva uma bandeja com panquecas para uma mesa, e os seus olhos encontram-se por um momento. Ele acena com a cabeça para ela, uma expressão de gratidão e orgulho no seu olhar, e ela sente o seu coração bater mais rápido. Ela sabe que ele é a razão pela qual este dia é diferente, porque a lanchonete parece um lugar que é mais do que a soma das suas partes. Quando ela tem uma pequena pausa, ela vai para a mesa dele, com a cafeteira na mão. Então, Lucas, diz ela com um sorriso, tu causaste um bom alvoroço aqui. A sua voz é brincalhona, mas os seus olhos são suaves, cheios de calor. Lucas ri baixinho. As suas bochechas ficam ligeiramente rosadas. Eu apenas contei o que aconteceu, diz ele, a sua voz mais clara do que no dia em que ela o conheceu. Mas eu acho que foste tu quem causou o alvoroço. Ele para. Olha em volta da sala, onde veteranos e habitantes locais estão sentados ombro a ombro, a rir, a trocar histórias. Isto aqui. Isto é por tua causa, Ana. Tu mostraste-nos que ainda há pessoas que se importam. Ana abana a cabeça, envergonhada, mas ela não consegue esconder o sorriso que se espalha no seu rosto. Eu apenas dei um pequeno almoço, diz ela baixinho, quase incrédula. Não foi nada. Mike, o veterano mais velho com as têmporas grisalhas, abana a cabeça. Nada, diz ele, a sua voz profunda e firme. Ana, tu não fazes ideia do quanto isso significa para alguém como o Lucas, para alguém como nós. Ele inclina-se para a frente, os seus olhos sérios, mas calorosos. Muitos de nós voltamos e sentimos-nos perdidos, invisíveis. Tu viste o Lucas. Realmente o viste. E isso mudou algo nele, em todos nós. Ana sente a sua garganta ficar apertada e ela engole para segurar as lágrimas. Ela quer dizer algo, mas antes que ela encontre as palavras, outro veterano se levanta, um homem mais velho com um boné de beisebol e uma voz que ecoa pela sala. Ouçam! Grita ele, e as conversas ficam mais baixas. Todos os olhos se viram para ele. Eu quero dizer algo sobre esta jovem mulher aqui. Ele aponta para Ana, que de repente deseja poder esconder-se atrás do balcão. O que ela fez foi mais do que apenas um pequeno almoço. Ela mostrou-nos que ainda há bondade neste mundo, que há pessoas que se importam, mesmo que elas mesmas não tenham muito. E é por isso que estamos aqui. Não apenas pelo café, embora seja muito bom. Ele pisca o olho e a multidão ri. Mas porque a Maggie's Diner agora é o nosso lugar. Um lugar onde somos bem-vindos. A sala explode em aplausos e Ana sente as suas bochechas a arder. Ela levanta as mãos, tenta afastar a atenção, mas os clientes continuam a aplaudir. Alguns assobiam, outros gritam o seu nome. Tim, atrás do balcão, sorri largamente, e até o Sr. Thompson, que normalmente não gosta de demonstrações de emoção, bate com o punho na mesa. Jenny limpa uma lágrima do canto do olho, enquanto Lily observa curiosamente. O seu livro de colorir esquecido. Quando os aplausos diminuem, Ana encontra a sua voz novamente. Vocês são loucos, diz ela com uma risada, a sua voz a tremer ligeiramente. Mas, obrigado, isso significa muito para mim. Ela olha em volta, absorve os rostos das pessoas, veteranos, habitantes locais, jovens e velhos, todos unidos por este momento. Isto aqui, diz ela, apontando para a sala, é o que faz a Maggie's Diner. Todos vocês. Então fiquem, comam e sintam-se em casa. A multidão ri e as conversas recomeçam, mais altas e animadas do que antes. Ana volta ao trabalho, mas os seus passos são mais leves, o seu coração mais cheio.
Ela sente o emblema no bolso do seu avental, e isso lembra-lhe que o seu pequeno gesto causou algo grande. O dia passa num turbilhão de pedidos, risadas e histórias. Os veteranos contam sobre as suas experiências, sobre os desafios que tiveram que superar depois de regressar, mas também sobre os pequenos momentos de esperança que os fizeram continuar. Os habitantes locais ouvem, partilham as suas próprias histórias e em breve a lanchonete está cheia de um sentimento de comunidade que é mais forte do que nunca. Ao final da tarde, quando o sol se põe e a lanchonete lentamente se esvazia, Lucas vai ter com Ana ao balcão. Ele parece diferente, não tão curvado, não tão perdido. Ana, diz ele, a sua voz baixa, mas firme. Eu queria dizer-te que eu marquei uma consulta com um conselheiro, para trabalho, e talvez para mais. Ele hesita, os seus olhos procuram os dela. O que tu fizeste mostrou-me que eu posso tentar, que eu não estou sozinho. Ana sorri, os seus olhos brilham. Tu nunca estiveste sozinho, Lucas, diz ela suavemente. E agora, tu tens um monte de gente aqui que vai cuidar de ti. Ela aponta para a lanchonete, onde alguns veteranos ainda estão sentados, a conversar com o Sr. Thompson ou a brincar com Tim. Lucas acena com a cabeça. Os seus lábios formam um sorriso. Obrigado, diz ele, e desta vez a sua voz é clara, sem quebrar. Ele vira-se, vai em direção à porta, mas antes de sair, ele vira-se novamente e levanta a mão para a cumprimentar. Ana acena de volta, e a campainha da porta tilinta enquanto ele sai para o ar fresco da noite. Quando a lanchonete finalmente se esvazia, Ana fica para trás, limpa o balcão, enquanto Tim leva os últimos pratos para a cozinha. A jukebox calou-se, mas o calor do dia permanece, como um eco nas paredes. Ana pensa nas palavras dos veteranos, no sorriso de Lucas, na comunidade que se formou ali. Ela percebe que um pequeno gesto, um pequeno almoço, um sorriso, um momento de bondade, pode fazer mais do que ela jamais imaginou. Não é apenas a comida que alimenta as pessoas, mas a conexão que dela resulta. A bondade é como uma semente que cria raízes, cresce e dá frutos que se estendem muito para além do momento. E assim, Ana fica ali, com as mãos no balcão, o emblema no seu bolso, e sabe que Maggie's Diner é mais do que um lugar para comer. É um lugar onde as pessoas se juntam, onde as histórias são partilhadas, onde a esperança nasce. A lição que ela aprendeu é clara. Um único ato de bondade pode mudar uma comunidade. Pode dar esperança a pessoas que pensavam tê-la perdido. É uma lembrança de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Não importa quão pequena ela pareça. E enquanto Ana diminui as luzes e tranca a porta, ela carrega esta verdade consigo, pronta para a transmitir no dia seguinte, com cada sorriso, cada café, cada gesto de bondade.